convidar-vos então a abrir as vossas Bíblias em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aleluia! E queria que nós lêssemos do verso 17 ao verso 31. Marcos, capítulo 10, verso 17 ao verso 31. Já todos abriram, amém? Quem não tem Bíblia, possa se sentar ao lado de um crente para poder seguir, amém? Eu vou brincar com vocês. Todos possam ter uma Bíblia. Quem não trouxe Bíblia esqueceu, possa olhar, possa estar perto de alguém com Bíblia para acompanhar a leitura da palavra. Amém? Marcos capítulo 10, verso 17 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então, vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sob o modo maravilhados, dizendo entre si: Então quem poderá ser salvo? Irmãos, dá a ideia que eles eram ricos, não? Ficaram assustados, começaram a dizer uns aos outros: Como é que a gente vai ser salvos, não é? Essa história de eles serem pobres não é um bocado estranha, pelo menos no contexto que vamos ler agora. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixámos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos entregar nos mãos do Senhor a reflexão desta manhã. Pai, eu entrego, Senhor, a palavra nas tuas mãos. Senhor, eu peço que tu apliques esta palavra aos nossos corações, da mesma forma, Senhor Jesus, que tu falaste estas palavras, da mesma forma como tu ensinaste os teus discípulos. Eu peço, Senhor, fala connosco, usa-me como vasos nesta manhã, fala através de mim. Senhor, aplica a tua palavra aos corações. Senhor, traz revelação para que nós possamos ser cheios da tua presença, da tua palavra, do teu consolo, e possamos saber a tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, existem várias características que são indispensáveis na vida do verdadeiro crente.
de um crente vitorioso, de um santo de Deus. Existem várias características para que esse crente possa ser usado por Deus no estabelecimento do reino de Deus. Porque quando Deus estabeleceu a igreja, que é a multidão dos discípulos, Deus estabeleceu a igreja com um propósito. E qual era o propósito? Estabelecer o reino, o seu reino. Por isso é que Ele nos disse lá em Mateus, diz lá, pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, Ele veio estabelecer o reino, mas Ele veio entregar o reino a nós, para que nós o estabelecêssemos nos nossos dias. E para que alguém o faça, existem algumas características indispensáveis, fundamentais, para que isso aconteça. E este texto fala-nos disso. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que um jovem chegou ao pé de Jesus e prostrou-se perante ele e disse assim: bom mestre, o que é que eu tenho de fazer para poder ter a certeza da vida eterna? Irmãos, aquele jovem, a Bíblia diz-nos que ele era um jovem religioso. Ele era alguém que amava a Deus. Ele era alguém que tinha o hábito de servir a Deus. E nós vemos que ele reconheceu que Jesus, ele de facto era alguém especial. Ele tinha as palavras de Deus. E o que é que ele fez? Ele chegou-se ao pé de Jesus, ele ajoelhou-se perante Jesus, prostrou-se perante Jesus e disse: bom mestre, o que farei para poder ter a vida eterna? Ele sabia que aquilo que ele tinha, as riquezas que ele tinha, as posses que ele tinha, a religião que ele observava, não eram o suficiente. Por isso, ele foi ter com Jesus e disse: eu sinto que falta algo, mas eu não sei o que é. Por favor, diz-me o que é que eu tenho de fazer para ter. E o Senhor Jesus viu, olhou para aquele jovem e viu que diz uma coisa que Jesus raramente aparece nas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e a Bíblia diz que Jesus o amou. Leia na tua Bíblia. Olhando Jesus para aquele jovem, Jesus o amou. Irmãos, como é que o escritor Marcos, que estava lá, se percebeu que Jesus amou aquele jovem? Será que o amor tem cheiro para ele dizer: Jesus amou o jovem que dá a cheirar a amor? Não, o amor não tem cheiro. Será que o amor tem algum tipo de luz? Ao ponto de Marcos olhar e dizer: Jesus amou o jovem porque eu estou a ver a luz do amor. O amor não tem luz. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E esse amor se manifestou através da forma como Jesus parou e falou com aquele jovem. Jesus, naquele momento, ele escolheu aquele jovem para ser um dos seus discípulos. Houve muita gente que disse: Jesus, eu quero seguir-te. O que é que Jesus disse? Não. Volta para a tua casa. Volta para a tua terra. E anuncia o que Deus tem feito na tua vida. Reparem nisso. Reparem que nunca ninguém chegou ao pé de Jesus e disse: eu quero ser discípulo. E Jesus aceitou. Foi Jesus que escolheu. Ele até disse aos discípulos: não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que me escolhi e escolhi a vós. E este jovem, irmãos, o Senhor Jesus o amou porque Jesus viu nele o potencial de ser um grande homem de Deus, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, à semelhança de Pedro, à semelhança dos discípulos. E Jesus amou ele de tal maneira que Jesus disse: jovem, deixa-me ver se tu tens as características que eu preciso. Primeiro, o que é que ele lhe perguntou? Vejam lá na vossa Bíblia. O que é que Jesus perguntou? Em primeiro lugar, sabes os mandamentos? Não matarás. Primeira coisa que Jesus perguntou, ele disse: olha, tu já mataste alguém? Tu tens guardado o mandamento não matarás? Porque a palavra de Deus nos diz assim: sabes os mandamentos? Não matarás. Matar fala-nos, irmãos. Uma pessoa não mata, e seja por atitudes ou seja por palavras, porque segundo Jesus, o ensino de Jesus, eu posso matar com as minhas palavras. As minhas palavras podem destruir, podem matar a vida de alguém. Vocês sabem que
a maior causa de suicídio que existe no mundo é palavras que foram faladas. Vocês sabiam disso? Vocês sabem que quando alguém é impedido de suicidar, quando o psicólogo, o psiquiatra fala com a pessoa para tentar perceber o que se passa com aquela pessoa para a levar a suicidar, vocês sabem que a maioria dos casos aquela pessoa diz que foi por palavras que lhe disseram e palavras até de pessoas que ela amava, que o levaram a dar aquele passo. Vocês sabem que a maioria das pessoas que tentam suicídio ouvem uma voz interior que muitas vezes lhes diz: mata-te, lança-te debaixo do comboio, lança-te no arranha-céus. Então, irmãos, nós podemos abençoar, mas nós também podemos amaldiçoar com as nossas palavras. Nós podemos dar vida, mas nós também podemos matar com as nossas palavras. Jesus disse: pelas tuas palavras serás salvo e pelas tuas palavras serás condenado. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza poderá o seu fruto. Quer dizer que com a minha boca eu posso matar, eu posso dar vida, eu posso abençoar ou eu posso amaldiçoar. Então, meu querido, quando Jesus perguntou àquele jovem: não matarás, e ele disse: eu nunca matei, Jesus estava a dizer: tu tens equilíbrio emocional, tu és alguém que sabe suportar as dificuldades, tu és alguém que tem estabilidade emocional, ou tu és alguém inconstante emocionalmente falando. Sabes, meu querido, há muita gente hoje emocionalmente fraca. Há muita gente hoje emocionalmente instável. E a razão de muito divórcio na igreja hoje é a instabilidade emocional. A razão, irmãos, de muito despedimento do trabalho é por falta de equilíbrio emocional. A razão de muita gente perder ministério é falta de equilíbrio emocional. Jesus estava a perguntar àquele jovem, quando lhe disse: não matarás, Jesus estava a dizer: tu tens equilíbrio emocional. Tu és alguém que, se vier dificuldade à tua vida, tu vais permanecer firme, ou tu és alguém que vais te deixar ir abaixo quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades. Irmãos, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. E o Senhor Jesus, Ele não vai escolher ninguém se não virem-se alguém